Fala, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo aí. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês falando sobre as noções básicas do eletrocardiograma. Como que a gente tem que começar de uma maneira bem prática e didática para a gente entender um exame tão importante quanto o eletrocardiograma na nossa vida médica aí, tá? E para começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você agora, nesse momento, você observando esse traçado que você está vendo no meio da tela aqui, tá? Você consegue definir qual o eixo desse eletrocardiograma? Ou não? Você sabe o que é eixo? Então, se você ainda não consegue se situar nessas informações, eu vou tentar e espero que consiga fazer vocês responderem essa questão aí até o final da aula, tá? Então, como tudo na nossa vida a gente começa do início, né? A gente tem que começar tudo do começo. Nada melhor do que a gente entender a eletrofisiologia básica para a gente compreender bem o eletrocardiograma, tá? Então, o nosso coração, ele é composto por dois tipos de fibras, que a gente tem que lembrar aí, tá? As fibras musculares contráteis, ou as células musculares, tá? Que elas são responsáveis pela contração do coração para ele atuar na sua função de bomba cardíaca, né? Como todo mundo sabe que a função do coração é bombear o sangue. Só que a gente tem um outro tipo de célula, que a gente vai ver que é a mais importante para a gente entender um eletrocardiograma, que são as células do sistema elétrico cardíaco, como a gente vai observar aqui agora, tá? Essas células do sistema elétrico, elas são responsáveis pelo automatismo do coração. O que é isso? É a capacidade do coração de gerar um impulso elétrico inicial, né, que vai dar uma descarga elétrica em todo o coração para as células musculares ou as fibras musculares contraírem. Então, o estímulo elétrico, ele gera uma energia que estimula a célula muscular a contrair. Então, um sem o outro aqui não vale de nada. Então, a gente precisa de um sistema elétrico funcionante para que as células, as fibras musculares também funcionem, tá? E no eletrocardiograma, a gente precisa entender esse sistema elétrico cardíaco, tá? Então, a outra função das células do sistema elétrico também é a condução de energia, a condução do impulso elétrico, tá? E uma coisa aqui importante a gente entender. A célula do sistema elétrico, ela é uma célula especializada. A função dela é conduzir e produzir o impulso elétrico. Então, ela é especializada, ela sabe tudo sobre condução elétrica. Diferente das fibras musculares contráteis, as que fazem a contração. Elas são estimuladas pelo impulso elétrico, né? As contráteis. Elas também sabem conduzir o impulso elétrico, só que elas não conduzem com a eficácia das células do sistema elétrico propriamente dito, tá? Então, isso é importante. Então, existem algumas patologias que a nossa célula muscular contráteis, elas ficam loucas, tá? E elas passam a querer tomar a função de condutoras elétricas de automatismo do coração. E são algumas das patologias que a gente pode observar no eletrocardiograma, que ao longo das aulas que a gente for fazendo aqui de eletro, eu vou explicar a maioria delas para vocês, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que a célula do sistema elétrico ela é especializada, mas as células da fibra muscular, ela pode eventualmente também conduzir ou gerar um impulso elétrico de maneira patológica, tá? Agora, de maneira fisiológica, não. Observando esse coração aqui, algumas estruturas são importantes da gente relembrar aqui. Uma delas, e basicamente agora a gente vai falar só da célula do sistema elétrico, tá? Então aqui a gente consegue ver as aurículas, né? Aurícula esquerda, aurícula direita, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. E na aurícula direita, a gente tem uma estrutura inicial do sistema elétrico do coração muito importante, tá? Que se inicia aqui por esse grupo celular, esse círculo que vocês estão observando, chamado nódo sinusal, ou nódulo sinusal, tá? Então, esse nódulo sinusal, ele é o responsável pelo automatismo, ele que gera a frequência de impulsos elétricos no nosso coração de 60 a 100 batidas por minuto, tá? Então, ele gera o impulso elétrico e quem contrai são as células musculares. Esse impulso, ele é gerado no nódo sinusal e ele migra tanto para a aurícula direita e despolariza todas as células da aurícula direita e estimula a contração da aurícula direita, como também o impulso sai daqui simultaneamente e despolariza todas as células da aurícula esquerda, tá? Isso acontece ao mesmo tempo, tá? De maneira geral, vamos falar que é ao mesmo tempo, para não complicar.
O impulso, depois que despolariza as aurículas e a aurícula contrai, esse impulso chega aqui nesse ponto, conhecido como nó do átrio ventricular ou aurículo ventricular, tá? E esse ponto é um ponto que tem uma importância significante no nosso coração. Por quê? Quando o impulso elétrico chega aqui, ele não retransmite esse impulso imediatamente para os ventrículos. Então, a gente viu que a aurícula foi despolarizada primeiro, tá? E esse nó do átrio ventricular, ele segura esse impulso e, depois de um tempo, ele tem um atraso fisiológico, tá? Esse impulso é mandado para os ventrículos. Mas por que que isso acontece? Por quê? A aurícula sempre tem que contrair primeiro e o ventrículo depois. Aurícula, ventrículo. Para quê? Para o sangue migrar da aurícula, encher os ventrículos e o ventrículo contrair quando ele estiver cheio de sangue, né? Então, isso acontece de maneira a todo momento no seu coração. O impulso sai daqui, despolariza a aurícula ou os átrios, né? Chega no nódo sinusal, depois sofre um atraso fisiológico, despolariza os ventrículos, o ventrículo contrai. E isso permite a nossa contração rítmica do coração. Quando eu falo de eletrocardiograma, agora falando real oficial do que a gente tem que saber na nossa aula, no que eu quero explicar para vocês, tá? A gente tem que saber que o eletrocardiograma, o próprio nome dele diz, do exame, né? Que é importante e fundamental na nossa vida, ele lê o nosso sistema elétrico do coração. Então, ele não lê batimentos cardíacos, ele lê impulsos elétricos. Só que a gente tem que correlacionar é que a cada impulso elétrico, se a célula muscular está saudável, ela vai contrair. Então, a cada impulso elétrico, a gente tem um batimento cardíaco. Mas a gente não pode falar que o eletrocardiograma, ele lê impulsos, desculpa, ele não lê, ele lê batimentos cardíacos, porque ele lê impulsos elétricos, tá? Dito isso, vamos entender alguns pontos de vista da atividade elétrica do ECG, do eletrocardiograma, para que fique fácil a gente entender as derivações e os detalhes mais importantes da aula de hoje, tá? E é rapidinho para vocês entenderem. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, eu trouxe a mesma imagem, aonde nesse círculo vermelho eu coloquei a letra A, que seria algo que está no nódo sinusal, observando aqui do nódo sinusal. E aqui eu coloco outro ponto no ápex do coração, na ponta do coração, né, indicado pela letra B. De maneira normal, o impulso sai do nódo atrioventricular, sai do nódo sinusal, passa pelo nódo atrioventricular e despolariza todo o nosso coração, até chegar no ápex do coração aqui e despolarizar todo o coração a cada ciclo, tá? Então, eu fiz uma seta aqui para vocês que está indicando o impulso elétrico que está saindo do ponto A indo ao ponto B, tá? Dito isso, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o ponto de vista do eletrocardiograma, tá? Então, vai ser o seguinte, tem uma regra aqui. A pessoa, vamos colocar aqui que esse ponto A tem uma pessoa observando o impulso elétrico acontecer. Ela está ali só para observar esse estímulo elétrico, tá? Então, o estímulo elétrico está saindo do nódo sinusal e está indo em direção ao ponto B, que é o ápex do coração. Então, eu vou falar para essa pessoa que está aqui no ponto A, e para estar no ponto B também, a instrução serve para as duas, que sempre que o impulso elétrico estiver indo em direção a ela, tá? Indo em direção a ela, no caso aqui, o impulso está indo à letra B, né? Então, eu vou falar para eles que quando o impulso estiver indo em direção a eles, tá? Eu quero que ele faça uma marcação com uma linha que vai subir, tá? Uma linha positiva, uma linha em sentido ascendente, tá? E se por acaso esse impulso elétrico estiver acontecendo e estiver indo para fora, indo embora desse ponto, então, digamos aqui, igual está no exemplo A, o impulso está fugindo da letra A, né? Então, eu vou falar para ele fazer uma deflexão, um risco negativo, tá? Um risco descendente, para a gente entender como que vai ser a dinâmica do eletrocardiograma. Vamos trazer isso aqui para o exemplo prático, tá? Então, digamos que eu vou traçar aqui para vocês a visão de quem está aqui no ponto B, tá? Que está observando o impulso elétrico vir em direção a ele. Então, para a gente ter uma referência de se esse ponto, esse traço está subindo ou descendo, eu traço uma linha reta, que eu chamo que é a linha de base, tá? Que ela vai ser a minha referência do que é neutro, do que é sem impulso elétrico. Não tem impulso elétrico acontecendo, eu faço um traço reto horizontal, tá?
Aconteceu o impulso elétrico. O impulso saiu da letra A e foi em direção a B, tá? Então, eu quero que vocês me respondam aí agora nesse momento. Esse impulso vai ser positivo ou negativo? Está indo em direção à letra B. Então, estamos vendo o ponto de vista do ponto B, tá? Então, o impulso elétrico no ponto B, ele é um impulso positivo. Então, ele ascendeu, ele fez um impulso subindo, tá? E esse impulso veio até a letra B. Então, isso indica que se eu fiz um traço subindo, significa que esse impulso está indo em direção à letra B, tá? Agora tem uma regra aqui que também vai valer, isso aqui vai valer para todos os pontos de vista aqui que a gente falar, tá? No momento que esse impulso chegar ao destino final dele, tá? Então, no caso aqui, esse impulso chegou aqui no ápice desse risco que eu fiz aqui, subindo, né? No momento que ele chegar e esse impulso parar, eu quero que a pessoa que estiver na letra B aqui, que ela marque um risco voltando para a linha de base, tá? Isso vai ser uma regra. Então, sempre que o impulso acabar, não é para parar aqui o risco, eu quero que continue o risco, mas volte ele para a linha de base, como eu fiz aqui. Então, houve um impulso elétrico vindo em direção à letra B, a hora que ele chegou nesse ponto, que ele parou, eu vou marcar um risco novamente, voltando para a linha de base, e vou concluir até vir um próximo impulso. Se tivesse um novo impulso, no mesmo sentido, claro, né? A gente teria mais riscos positivos iguais a esse, tá? Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui de importante, para que eu estou trazendo esse risco besta aqui para vocês, tá? Eu quero trazer para vocês que o mesmo impulso, visto de ponto de vistas diferentes, ele vai trazer, com essas regras que eu falei para vocês, ele vai trazer uma imagem diferente de um traçado, tá? Por quê? Se eu falar para vocês aqui, ó, qual seria o traçado visto por uma pessoa no ponto A? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma linha de base, que é a minha referência do neutro, né? Esse impulso está indo em direção à letra A ou ele está fugindo da letra A? E a gente consegue observar que ele está fugindo. Então, esse mesmo impulso visto da letra A, o mesmo impulso visto da letra A, ele vai ser marcado com uma linha negativa, como a gente está vendo aqui, ó, negativa, tá? E a hora que ele chegou aqui no ponto B, como regra que eu falei para vocês, o ponto chegou no seu limite, né? Ele parou, então eu quero que você volte esse risco para a linha de base. E aqui a gente tem o mesmo impulso acontecendo do ponto A e do ponto B, tá? Dito isso, para melhorar esse exemplo que eu trouxe para vocês, vamos colocar mais pontos aqui, pontos de vista. Coloquei uma terceira pessoa observando o nosso coração do ponto C, tá? Que vai dar uma complicadinha, mas é tranquilo também, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu tenho uma pessoa aqui olhando no ponto C, ela está vendo esse mesmo impulso que está saindo do ponto A indo para o ponto B, tá? No início, pensem que essa pessoa do ponto C, ela está observando a energia saindo aqui do ponto A, né? No início, a gente vai ter o quê? Uma linha de base. E isso eu estou mostrando para vocês que é o mesmo impulso, tá? O mesmo impulso visto de ponto de vista diferente. Então, na letra C, eu vou fazer a linha de base, como nas outras, tá? Que é a minha referência. E a letra C, ela observou que esse impulso estava indo em direção a ela. Opa, tá vindo na minha direção, ó, tá indo. Ele está indo na direção da letra C. Então, o que ela vai fazer, a letra C? Vai marcar uma linha positiva. Só que quando esse impulso chegou no ponto mais próximo da letra C, a letra C falou, opa, peraí, ele estava vindo em minha direção, só que quando eu percebi, ele não está, ele está seguindo numa linha reta e ele continuou passando, e ele não está, agora ele está fugindo da minha direção. E observem isso que acontece. O impulso está saindo da letra A, está indo em direção à letra C. Quando ele chega aqui no centro, esse impulso começa a se distanciar novamente da letra C, tá? E quando está se distanciando, o que a gente tem que fazer? Uma linha negativa. E é isso que vai acontecer aqui, ó. Eu tive uma linha positiva inicial, depois essa linha descendeu e observem que ela passou do ponto de linha base aqui, ó. Ela passou, tá abaixo, tá negativo. Por quê? Porque o impulso está fugindo da letra C, na metade em diante ele começou a fugir, tá? E aí ele chegou no ponto B, o que tem que acontecer aqui agora? A linha parou nesse ponto, ela tem que voltar para a linha de base e vai trazer um traçado um pouco diferente dos outros, tá? Mas observe que aqui, olhando o mesmo impulso de pontos diferentes, tá? A gente vai ter traçados diferentes, mas é o mesmo impulso. É um impulso só que está acontecendo aqui, tá?
E aí, esse nome que a gente está vendo, essa linha que a gente está observando aqui no ponto C, eu chamo de linha isodifásica, tá? Ela tem duas fases aí, ela tem uma fase positiva e uma fase negativa, tá? Então, a gente vai conseguir interpretar isso aqui de melhor maneira mais para frente, calma, tá? Vou trazer para vocês um quarto ponto aqui, o ponto D, um ponto de vista como se alguém estivesse observando o nosso coração desse ponto D, tá? E observando o mesmo impulso, como eu trouxe para vocês. Vamos iniciar sempre com uma linha de base, e aí eu pergunto para vocês agora, vou dar 3 segundos para vocês responderem. O impulso saindo da letra A, indo para a letra B, está indo em direção à letra D aqui, verde, ou ele está fugindo da letra D? Então, me respondam aí. O que vocês acham sobre isso, tá? Dito isso, pessoal, é óbvio que esse impulso está indo em direção à letra D, tá? Está indo em direção a ela. Então, a gente vai marcar uma deflexão positiva. Então, a gente vai marcar um traço positivo, porque está indo em direção à letra D. Ele está indo mais próximo. O início dele foi muito mais longe do que o final dele, né? E quando ele chegou aqui no ponto B, a gente volta para a linha de base e vai terminar esse traço da letra D. O que eu quero concluir dessa imagem para vocês aqui agora, tá? Observem aqui, isso aqui é interessante a gente observar. O ponto está indo da letra A para a letra B, tá? A direção que mais está recebendo energia aqui, de maneira direta, é o ponto B. Então, o ponto B, obrigatoriamente, sempre vai terá que ser, né, mais alto do que qualquer outro ponto. Então, por mais que eu tenha aqui, ó, o impulso indo também em direção à letra D, que eu marquei uma deflexão positiva aqui, eu marquei um traçado positivo, tá? Por mais que esteja indo em direção à letra D, a letra B sempre vai ser maior, porque o impulso está indo em direção a ela. Se o impulso, vamos mudar de direção, ele estivesse indo para a letra D aqui seria muito maior do que a letra B, tá? Então, isso já nos dá uma interpretação do que está acontecendo no sistema elétrico do coração, tá? Então, o sistema elétrico do coração, como eu falei para vocês, ele é exatamente como está essa seta. E se a gente conseguir identificar que isso está acontecendo nesse sentido, já é um indicativo de que nosso coração está saudável, tá? Agora, se esse impulso tivesse saindo da letra A e indo em direção à letra C, através dos risquinhos que mudariam aqui para a gente, tá? A gente conseguia observar que esse coração ia estar tendo uma coisa que a gente vai chamar lá na frente de desvio à esquerda, que isso vai acontecer em várias patologias. Um exemplo, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo atrai o impulso elétrico para o lado esquerdo do coração, né? Então, esse impulso teria desenhos diferentes. E é isso que a gente vai ter que olhar no eletrocardiograma, tá? Para finalizar aqui o nosso exemplo, eu vou fazer um segundo impulso. Então, tirei aquele primeiro impulso que saía da letra A para a letra B e coloquei um impulso novo, hipotético, tá? Isso se acontecer é um caos no nosso coração. O impulso elétrico, digamos que está saindo do ápex do coração, da ponta do nosso coração, e está indo em direção ao nódo sinusal, né? Isso não acontece, tá? Só é hipotético. Então, o que acontece aqui, pessoal? Só está invertendo, tá? Indo ao contrário. O impulso que era para estar saindo do A para o B, ele está saindo do B para o A, tá? Quais seriam os traçados de todos esses pontos que a gente acabou de ver, do mesmo ponto de vista que a gente está vendo aqui, do A, B, C e D, tá? Se o impulso tivesse ao contrário, como a gente está vendo aqui. E é simples. Eu trago para vocês aqui, nessa imagem roxinha aqui para vocês, tá? Se o impulso tivesse acontecendo do letra B para a letra A, era só inverter a posição aqui. Se vocês fizerem o desenho aí agora, vocês vão ver que isso é óbvio, né? Então, impulso da letra B para a letra A. Visto da letra B, esse impulso vai ser negativo, porque está fugindo dela. Visto da letra A, vai ser positivo. O ponto mais positivo de todo o nosso traçado vai ser no ponto A, tá? Na letra C, a mesma coisa. O impulso estava indo em direção à letra C, depois começou a fugir. Linha isodifásica. E na letra D, esse impulso está fugindo da letra D e ele vai ser um impulso negativo, mas como esse impulso está fugindo da letra B especificamente, o negativo da letra B sempre vai ser mais profundo do que o da letra D, tá? Então, isso é um raciocínio lógico e eu acho que fácil, que vocês conseguem interpretar o eletrocardiograma de uma maneira muito mais fácil e racional, tá? Espero que tenham entendido
tudo isso que eu trouxe para vocês. Se não entenderam, é só voltar um pouquinho o vídeo aí, vai ficar de boa. Dito isso, pessoal, se eu tiro o coração dali, eu tirei o coração daqui, da jogada, né? E eu falar para vocês que o ponto B, ele está no ápex do coração, vamos nomear o ponto B como ápex do coração, e o ponto A está no nó sinusal, tá? Se vocês observassem esse traçado num eletrocardiograma, vocês conseguiriam falar para mim, ó, Cláudio, esse impulso está vindo do ápex do coração para o nódo sinusal, tá? Se fosse padronizado esses pontos aqui. E a gente vai ver que os pontos no eletrocardiograma, eles são padronizados, o local deles são padronizados, tá? E, seguindo o nosso tema aqui, para a gente finalizar nossa aula, já está acabando, prometo, tá? Vamos fazer alguns exercícios aqui e está acabando. Então, o eletrocardiograma, ele simplesmente traduz o que eu acabei de explicar para vocês, né? Ele traduz o impulso elétrico visto de vários pontos do coração, como eu trouxe exatamente como eu fiz no exercício anterior para vocês, tá? Ele foi inventado pelo Beethoven, né? Em 1924, ele ganhou aí o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né? E esse cara reinventou uma máquina fantástica que hoje a gente usa ela até agora, só que claro que ela não é desse tamanho, e a gente tem que dar um mérito para ele, por isso que eu trouxe aqui para vocês essa imagem do Beethoven fazendo aí uma leitura eletrocardiográfica com o seu eletrocardiograma gigantesco aqui, né? Então, dito isso, pessoal, como que a gente vai padronizar esses pontos aí, né? Esses pontos que eu falei para vocês, o ponto A, ponto B, ponto C, claro que eles não chamam assim, vou trazer o nome deles para vocês, tá? Então, de uma maneira prática, eu não vou ficar aqui entrando em detalhe qual que vai da direita para a esquerda, porque isso é muito maçante e não vai fazer diferença no nosso conhecimento. Eu quero trazer para vocês o seguinte. Esses eletrodos, esqueçam esse eletrodo que está no peito do paciente aqui. Só vamos observar esses eletrodos que estão nos braços do paciente e nas pernas do paciente, tá? Que observem aqui que as cores são iguais o do nosso exemplo aqui, desse bonequinho que a gente está observando aqui, tá? Quando eu coloco esses 4 eletrodos no meu paciente, o meu eletrocardiograma, ele faz uma função de me dar 6 pontos de vista do meu coração. É exatamente como eu trouxe para vocês naquele exemplo lá, da letra A, B e C. Ele me dá 6 pontos de vista colocando esses 4 eletrodos. Como ele faz isso, tá? Não pense, não quebrem a cabeça com isso, porque daria para me explicar aqui, mas eu acho que a gente perderia muito tempo à toa, tá? Que não vai mudar muito na vida de vocês na interpretação do eletrocardiograma. Claro que mais para frente vocês podem buscar esse conhecimento por conta aí, tá? Então a gente tem essa sequência que normalmente ela é dada por essas cores. Então a gente fala aqui do lado esquerdo, né, do lado do coração, a gente tem, para os brasileiros aí, a gente tem o Brasil, a bandeira do Brasil, que é verde e amarela, né? E do lado direito, para quem é torcedor do Flamengo, a gente tem o vermelho e preto, sempre essa sequência. Verde e amarelo do lado esquerdo, preto e vermelho do lado direito. Então é só colocar preto e vermelho e verde e amarelo dos seus respectivos lados, tá certo? Não, tá? E aí é só vocês lembrarem assim, a cor mais escura é nos pés, tá? E a cor mais clara é nas mãos. Então, verde e amarelo, qual que é mais escuro, o verde ou o amarelo? O verde é mais escuro, ele vai nos membros inferiores. Do lado direito, o preto e o vermelho, o preto é mais escuro, então ele vai no membro inferior também. Preto no membro inferior, verde no membro inferior, e essa é a sequência. Dito isso, pessoal, o que vai acontecer? O que a gente vai trazer? Esse é o ponto mais importante da nossa aula, é o ponto que não tem como eu transmitir uma informação diferente e facilitada para vocês, é o ponto que a gente tem que decorar isso aqui. E já adianto para vocês, o médico, o enfermeiro, o profissional da saúde que faz uma leitura de eletrocardiograma, tá? Ele tem que obrigatoriamente conhecer essa estrutura chamada rosa dos ventos do eletrocardiograma, a angulação do eletrocardiograma, o nome que vocês quiserem trazer. Se o cara não souber aonde está cada ponto desses aqui, nesses ângulos específicos, ele não sabe ler eletrocardiograma e ponto. Ele pode tentar, ele pode decorar alguns traçados para fazer uma prova, só que, seguramente, se ele pegar um eletrocardiograma, ele não sabe ler um eletrocardiograma. Então, essa estrutura que a gente está observando aqui, para quem pretende um dia fazer uma tatuagem e não acha um motivo para fazer, se quer saber ler eletrocardiograma, então aí vai uma opção de tatuagem. Faz uma tatuagem dessa rosa dos ventos que vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Isso é padronizado de maneira internacional, tá?
Mas, Cláudio, que loucura é essa aqui? O que é esse sistema axial do plano frontal? Loucura, né? Calma, tranquilo, de boa, tá? Então, aqui, pessoal, através daqueles 4 eletrodos que a gente viu colocado nos braços e nas pernas do paciente, eu falei para vocês que a gente ia ter 6 pontos de vista diferentes, né? Que eu estava nomeando antes para vocês, como letra A, letra B, letra C, e aqui a gente vai dar nomes específicos para eles, tá? E quando eu coloco aqueles 4 eletrodos, automaticamente eu tenho isso sendo formado no meu coração, no meu eletrocardiograma, tá? Então, observem aqui, ó, tá? Eu vou trazer para vocês um ângulo que ele vai iniciar do ângulo 0, né? Um círculo que ele vai iniciar do ângulo 0, para baixo ele será positivo, e para cima ele será negativo. Então, vai de 30 em 30 aqui, tá? Então, aqui, nessa imagem que eu trouxe para vocês da esquerda, observem que eu tenho a bolinha verde e no ângulo 0 eu tenho aqui uma bolinha verde. Eu tenho a bolinha rosa aqui, no ângulo 60 positivo eu tenho uma bolinha rosa, e observem que eu trouxe da mesma cor para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, o que a gente tem que entender daqui, pessoal? Que, colocando aqueles 4 eletrodos, é como se eu tivesse uma micropessoa observando o meu sistema elétrico do coração de todos esses pontos que eu marquei para vocês aqui. Como se tivesse uma pessoa aqui nessa linha azul, observando o coração daqui, na linha vermelha, e assim sucessivamente. Eu tenho 6 pontos de observação no meu eletrocardiograma. E esses pontos eu vou chamar o ponto do ângulo 0 de D1, o ponto do ângulo 60 de D2, o ponto do ângulo 120 de D3, tá? O ponto do ângulo menos 30 de AVL, do menos 90 de AVF, de foot, de pé, né? E o ponto de menos 50, a gente vai ter o AVR, tá? Então, o AVR. Então, se vocês observarem aqui, basicamente, eu tinha mostrado para vocês letra A e letra B no ápex do coração. A letra B do nosso exemplo anterior, basicamente, seria D2, né? Seria D2, que é essa imagem que a gente está observando aqui. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer, que eu vou trazer como um exercício para vocês, decorar aonde estão esses pontos que estão nessa rosa dos ventos, que eu que desenhei isso aqui para vocês aqui, tá? Não peguei da internet essa imagem, eu desenhei para ficar bem colorido e a gente entender mais para frente o que significam essas cores aqui, que vai ter um fundamento para a gente aqui também, tá? Mas eu quero que vocês façam como exercício de casa aí para entenderem, vocês vão ver que isso aqui vai ser fundamental, vocês saberem que quando eu falar para vocês, o impulso está indo em direção a D1, vocês vão ter que saber que está indo no ângulo 0. O impulso está indo em direção a D2, ele está no ângulo 60, tá? Da mesma maneira que eu posso falar para vocês assim, ó, o impulso elétrico está indo em direção a mais 60 graus. Vocês vão ter que saber que esse impulso está indo a D2, tá? E esse impulso elétrico agora, eu vou chamar para vocês de eixo. De eixo. Em vez de eu falar impulso elétrico, eu pergunto para vocês assim, ó, qual o eixo desse coração? O que é eixo? Qual que é o sentido que o impulso elétrico está percorrendo, tá? Ele está vindo do nó sinusal para o ápex, então o eixo está normal. Então, qual que é o eixo normal? Ele está, digamos que em mais 60, tá? Está em mais 60, então o eixo está indo no sentido normal. Se o eixo estiver saindo do nó sinusal e indo aqui em direção... Desculpem. Se ele está indo em direção aqui, ó, a D3, aqui, ó, em mais 120 graus, o eixo está saindo e vindo nessa direção, tá errado, tá? Alguma coisa está acontecendo nesse coração, tá? E aí eu vou falar para vocês, qual é o eixo que esse coração tem agora aí? Aí vocês vão falar, esse eixo está a mais 120. Então, a palavra eixo, ela significa o trajeto do meu impulso elétrico, fechou? Então, isso a gente tem que decorar, não tem jeito. Desculpem, engasguei. Vou tomar um tererezinho e vai resolver. Se fosse presencial essa aula, já estariam falando que eu estaria com coronavírus, mas não estou. Tá tranquilo. Então, dito isso, pessoal, para nós finalizarmos nossa aula, eu não vou trazer mais conhecimento para vocês nessa aula, na próxima a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Eu quero que vocês pratiquem alguns exercícios, e para isso eu vou fazer alguns deles com vocês aqui agora, tá? Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Então, ó, desenhe no espaço em branco a morfologia do traço eletrocardiográfico de cada uma das derivações, de acordo com o trajeto da seta vermelha. E que seta vermelha é essa, Cláudio? É essa aqui que eu fiz para vocês agora, tá? Então, o eixo desse impulso elétrico está indo em direção a 60 graus positivos, tá? E aqui eu trouxe para vocês aqui, ó, D1,
D2, D3, AVL, AVR e AVF. E a colinha está do lado direito. E no começo a gente tem que utilizar a colinha. Façam um desenho como esse, ou imprimam um desenho como esse, e deixem à vista de vocês quando vocês forem assistir as próximas aulas, porque eu já não vou mais trazer esse eixo, esse desenho para vocês, tá? Eu vou só citar o ângulo e vocês vão ter que saber onde está. Então, para vocês não se perderem, coloquem esse desenho até esse desenho entrar na cabeça de vocês, tá? Que eu sei que é complicado. Como foi para mim, como vai ser para todo mundo, porque é complexo, tá? Então, dito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? O que eu quero que vocês façam aí? Eu vou fazer esse exercício com vocês, que já está até pronto aqui, tá? O impulso está indo em direção a D2, né? Está indo em direção a ele. Qual seria o lugar mais positivo de todos esses ângulos aqui? É para onde o impulso está indo, tá? Então, aqui na derivação D2, a gente vai fazer um traço, né? Que vai ser positivaço, muito positivo, bem alto aqui, como a gente está vendo aqui, tá? E lembra que o impulso chegou em D2, ele volta para a linha de base. Então, é isso que eu quero que vocês façam nos próximos exercícios. Façam em casa aí, tá? Fez D2 positivaço. Beleza. E agora, em AVL, vamos lá. AVL, visto desse ponto de vista de AVL, o impulso está indo em direção a AVL, né? Está indo em direção a AVL, porque se a gente pensem que a pessoa está olhando desse lugar aqui do coração. Então, o impulso está indo em direção a ele. Quando ele chegou, opa, subiu de maneira positiva aqui, né? Quando ele chegou aqui, o impulso continuou e foi em direção a mais 60 graus. Então, esse impulso que estava indo em direção no início, ele começou a fugir de AVL, então ele ficou negativo e depois ele voltou para a linha de base, tá? Como regra, sempre tem que voltar para a linha de base. Visto de outra derivação, vamos falar de AVR. Olha aqui, ó, AVR, está fugindo de AVR. Pô, o impulso saiu daqui, está fugindo de AVR, vai ter que ser o ponto mais negativo do nosso eletrocardiograma, como a gente está vendo aqui, ó. Fugiu de AVR. Fechou? Então, o impulso fugiu de AVR, vai ser desenhado com isso aqui, tá? Depois, vamos ver a outra aqui. AVF, o impulso está indo em direção a AVF, é claro que não diretamente, só que ele vai ser positivo, mas ele não pode ser mais alto do que em D2, como a gente está vendo aqui, ó. Ele vai ser positivo, mas ele não vai ser mais alto que D2, tá? Então, esses outros D1 e D2 aqui na verdade não era D2, tá? Desculpem, eu fiz aqui errado. Aqui seria D3, tá? D3. Então, risquem no material de vocês aí, tá? D3 e não D2. Então, ponto de vista de D2 e D1, eu deixei em branco. Eu quero que vocês façam isso aqui, tá? Então, pensando que o impulso elétrico está acontecendo no impulso da célula, da seta vermelha aí, tá? De outra maneira aqui, eu tenho um impulso acontecendo de uma maneira diferente, indo de mais 90 em direção a menos 90, né? Então, aqui eu quero que vocês façam também o traçado. Em AVF, como seria? Seria negativo, tá? Bem negativão, como a gente está vendo aqui nesse traçado. Se eu fosse observar AVL, ó, AVL aqui, ó, tá indo em direção a AVL? Razoavelmente tá, porque estava mais longe daqui, ó, e está indo para mais perto de AVL. Vai ser positivo? Vai. Só que vai ser bem baixinho o positivo, ó. Bem baixinho, tá? De outra visão, de AVR, se a gente observar aqui, ó, o mesmo ângulo de distância que eu tenho de AVR e de AVL é o mesmo. E o impulso está indo entre os dois. Ele vai ser exatamente idêntico a AVL, ó. Idêntico, tá? Da mesma maneira, se eu observo de D1, aqui, ó, observando de D1, o impulso estava indo em direção a D1, pensem que o ponto de vista está aqui, está indo em direção a D1, e quando chegou no centro começou a fugir, vai dar uma onda isodifásica em D1, tá? Aqui é como a gente observou. Se eu for observar em D2, esse impulso vai ser negativo, tá? Só que ele não vai ser tão negativo quanto o AVF, por conta disso aqui, porque não está saindo daqui de D2, tá? Em D3, também a mesma coisa, vai ser idêntico a D2, porque o impulso está correndo no meio, entre os dois, né? Vai ser negativo, idêntico a D2. Então, aqui a gente tem mais um exercício, tá? E um aqui que é para vocês fazerem sozinho. E, por último, esse aqui. Esse aqui, eu quero que vocês façam os anteriores. E, se vocês quiserem trocar o lugar da seta, façam isso, porque isso vai facilitar o nosso entendimento. E agora eu quero trazer para vocês exatamente como é no eletrocardiograma. Aqui é ao contrário. Aqui é ao contrário, tá? Pensem vocês aqui, ó. Eu não tenho uma seta vermelha aqui informando
qual o eixo cardíaco. Porque eu não tenho essa seta vermelha no meu paciente. O paciente não chega com uma seta vermelha apontando em qual direção o coração dele está despolarizando. Só que quando eu corro um eletro nesse paciente, eu vou observar os traçados, tá? Vou observar os traçados, como estou observando aqui, ó, em D2, D3, AVF e AVL, tá? Só trouxe 4, não trouxe nem os 6 para vocês. E observando esses traçados, sabendo essas regras que eu expliquei para vocês, sabendo que a AVF está em mais 90, que a AVL está em menos 30, que em D3 está em mais 120, com esse desenho eu consigo fazer a seta e falar em qual direção esse impulso elétrico está acontecendo. E eu quero que vocês façam uma seta, de qualquer cor de caneta aí, não precisa ser vermelha, tá? Na direção aonde esse impulso está migrando, tá? Então, isso é o exercício para vocês aí. E aqui, novamente, eu tenho mais um exercício como os anteriores, e isso eu garanto para vocês, que se vocês estiverem craque, não estiverem errando esse tema aqui, souberem onde estão as derivações, D1, D2, D3, AVF, AVR e AVL, que são chamadas de derivações, tá? Vai ser muito mais fácil para a gente compreender as próximas aulas, tá? Dito isso, pessoal, espero ter contribuído alguma coisa aí para o conhecimento de vocês. Compartilhem esse vídeo aí para os amigos que querem entender um pouco de elétrica e nos vemos na próxima aula. Um abraço e partiu!